Pessoal, tudo bem? Eu queria falar hoje de um assunto que é muito conhecido e é muito falado por muitas pessoas. Há muitas dúvidas sobre esse assunto. Eu tinha essas dúvidas e, buscando na Bíblia a resposta para isso, eu passei a me posicionar. Então hoje eu queria estar falando do dízimo, né? Muita gente tem dúvida se é correto dar o dízimo, se temos que dar o dízimo, se o dízimo é obrigatório, se a pessoa não der o dízimo, ela está em pecado, enfim. E eu busco sempre as respostas na Bíblia. E a respeito do dízimo, eu gosto sempre de começar lá atrás, em Gênesis, né? Quem foi o primeiro a dar o dízimo? Da onde que veio essa ideia de dar o dízimo? Foi Moisés? Foi o primeiro a decretar o dízimo e a ordenar que os filhos de Israel dessem o dízimo de tudo? Não, o dízimo não veio de Moisés. Olha só o que está escrito em Gênesis, no capítulo 14, no versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então Moisés não tinha vindo ainda. Isso foi séculos antes de Moisés. Moisés não tinha vindo ainda para falar nada de dízimo a ele. E você concorda que Abraão era chamado amigo de Deus? Você concorda que Abraão é o pai da fé? Que ele é um homem abençoadíssimo por Deus? Então ele dava o dízimo, bem antes de Moisés vir. Aí vai ter aquele que diga: mas essa é uma única vez que diz que Abraão deu dízimo. Abraão não dava o dízimo de tudo. Sim, mas ele deu. Ele não deu? Ele tinha essa prática com ele. Portanto, o dízimo ele pertence sim à vida cristã, à vida na fé. Abraão é o pai da fé. Abraão não era o filho da lei de Moisés, mosaica, não, ele era da fé, da crença. E ele deu dízimo, bem antes de Moisés. Então o dízimo ele é uma prática intrínseca da fé. Assim como fazer o bem. Você quer se voltar para Deus, você vai ficar fazendo mal? Você vai procurar fazer o bem. O dízimo é uma prática que faz parte. Você começa a ter essa prática de separar, porque você reconhece que Deus deu tudo para você e você devolve para ele a 10ª parte. Quando você devolve esse ato de devolver, tem ali um sentido no mundo espiritual. Quando as pessoas, no outro caso, elas fazem os despachos, elas fazem as oferendas delas, você acha que não tem um sentido aquilo ali? Claro que tem, pô. Então tem um sentido no mundo espiritual. Quando você dá o dízimo, você reconhece que Deus é o primeiro. Mas não por boca, você está reconhecendo ali. Só que a diferença é que Abraão deu o dízimo para quem? Deu para o sacerdote. Para onde que a gente dá o dízimo hoje em dia? Bom, se veio de Deus, a gente tem que devolver para Deus. Não que Deus precise, mas é um ato de reconhecimento. E o que agrada a Deus? Ajudar o próximo. Quando você pega aquele dízimo que você separou e você faz o bem com aquele dízimo, eu acho válido. Quando você entrega na igreja, é válido, porque ali tem contas para pagar e ali está sendo proclamado a palavra de Deus. Então é justo aquele dízimo, aquela 10ª parte ir para aquilo ali, para a obra de Deus. É destinada para aquilo ali. E com aquele dinheiro, a obra de Deus, né, a igreja vai pagar as contas e vai fazer as obras sociais. Que ela tem que estar envolvida com isso. Porque ela é isenta de impostos por causa disso. Então, para mim, esse é o significado do dízimo. Pertence à fé, não é ordenança. Esse é um ato de fé, de crença. Eu vou ler uma outra passagem. Está em Gênesis ainda, só que no capítulo 29 e no versículo 22. Jacó fugia do irmão dele. Estava numa casa, o irmão dele queria matar ele, porque ele enganou o pai. Queria matar ele, então Jacó fugiu. Foi peregrino, né? Fugiu para uma outra terra, para a terra dos parentes da mãe. Quando ele estava nesse caminho, ele fez um voto com Deus. E ele disse: se Deus for comigo, no versículo 20, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista,
de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então você vê, Abraão deu dízimo. Seu neto, Jacó, fez um voto com Deus particular, e nesse voto ele prometeu a dar o dízimo. Mas ele não fez isso porque mandaram ele, porque havia uma lei que determinasse isso. Ele fez porque era um voto dele. Jacó era um homem de fé, sim ou não? Sim. Ele fez esse voto? Sim. Devemos seguir os exemplos bíblicos? Sim. Então o que eu vou fazer com o dízimo? Vou devolver. Vou separar e devolver a 10ª parte, porque pertence a Deus. Amém? Fiquem com Deus.